Olá, eu me chamo Marcones e hoje estou aqui com mais um experimento. Dessa vez eu pretendo acender um LED embaixo d'água. Antes de mais nada, vamos para os materiais. Você vai precisar então, de uma fonte de energia. Posteriormente eu vou falar um pouco mais sobre ela. Fios, algum material condutor em formato de placa, água, sal e obviamente um LED. Para confeccionar o experimento é bastante simples. Primeiro, tente arrumar algum material condutor em formato de chapa, como eu havia dito. Nesse caso, você vai precisar de duas chapas, certo? Eu utilizei, no caso aqui, um alumínio, Eu peguei papel alumínio e fiz duas chapas com ele. Mas você também pode pegar, por exemplo, uma latinha, de refrigerante ou de cerveja. Aí você vai cortar e vai fazer duas placas, certo? Com ela. Também pode servir. Depois, basta colocar a água e sal em algum recipiente, E aí você faz uma solução de água e sal e pronto, certo? Então agora vamos realizar esse experimento, O LED eu já coloquei embaixo d'água e antes de mais nada, eu gostaria de saber de você se eu aplicar uma DDP de 28 volts nas duas placas e considerando, claro, a distância em que eu deixei elas, será se ele realmente vai acender? Então você pause o vídeo e tente responder, ok? Então, veja que de fato ele acende quando eu conecto a bateria de 28 volts nas duas placas, Ele acende. E perceba também que quanto mais próximo eu deixo as duas placas, mais forte fica a luminosidade do LED, certo? Depois, na explicação, você vai entender melhor por que isso acontece. Então, agora eu vou tentar explicar esse experimento, certo? A nossa ideia aqui é acender um LED embaixo d'água. Só que no caso você vê que eu não utilizo fios, Eu só utilizo aquelas duas placas. Então, como isso é possível, certo? Isso é possível graças ao campo elétrico, O campo elétrico ele é um campo de forças que surge quando eu tenho ali a ação, a interação, entre cargas elétricas. Se a gente for olhar esse esquema aqui, por exemplo, do nosso experimento, o que foi que eu fiz? Eu peguei a bateria de 28 volts, liguei os terminais, cada um em uma placa. Então aqui eu tenho o terminal positivo e aqui eu tenho o terminal negativo. O LED eu coloquei embaixo d'água, lembrando que o LED ele é polarizado, e tem uma determinada polaridade, então eu tenho que respeitar isso. Ou seja, eu tenho que pegar o terminal positivo do LED e colocar em direção para a placa positiva, certo? E o outro terminal, negativo, eu devo fazer a mesma coisa, Eu devo colocar em direção à placa negativa. Aí quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um DDP aqui entre essas duas placas de 28 volts, Eu vou ter placas que possuem cargas elétricas, O que vai acontecer então é que as cargas elétricas elas vão migrar, do positivo para o negativo. Graças à solução de água e sal que eu tenho aqui, vai haver essa passagem dos elétrons, Vai haver essa passagem da corrente elétrica, justamente também porque eu tenho uma DDP entre essas duas placas. Mas a questão é que de fato vai ser gerado um campo elétrico aqui. E como cada linha da ação, linha de ação do campo elétrico tem um determinado potencial, então vai haver aqui uma diferença de potencial também entre esses dois terminais aqui do LED, certo? É óbvio que a água com sal, ela permite que haja essa passagem de corrente elétrica, mas ao mesmo tempo há uma queda de DDP, há uma queda de tensão. Então quando eu for olhar DDP aqui nos terminais do LED, eu não vou ter 28 volts, eu vou ter já DDP mesmo para ligar o LED, que ali é algo em torno de 3 volts,
certo? E aí o que acontece, né? Quando eu afasto, eu vou diminuindo, né, essas linhas de ação do campo elétrico, né, essa interação. E aí quanto mais se afasta, né, menor vai ficando esse potencial. E aí não vou ter potencial, não vou ter essa diferença de potencial suficiente para ligar o LED. Mas quando eu aproximo, né, eu aumento essa interação entre as cargas, consequentemente o campo elétrico, e aí eu vou ter uma diferença de potencial maior. E aí o LED vai ter também uma luminosidade maior, ok? E é isso.